Prosseguindo agora com a nossa aula, nós temos aqui o nosso segundo exemplo prático. Dentro dele, a gente vai estudar um pouco sobre o circuito sequencial, muito importante para sistemas digitais, que é o contador up-down de 8 bits, com reset assíncrono e carregamento paralelo. Diferente do comparador, que era puramente combinacional, aqui a gente vai ter um circuito que depende diretamente do clock e de sinais de controle para determinar seu comportamento. O objetivo desse contador é oferecer três funcionalidades principais. A primeira é o reset assíncrono, que ele vai gerar imediatamente o valor apresentado no contador, sem depender do clock. A segunda função é a função de load, que permite carregar diretamente o valor escolhido externamente na entrada do circuito. E a terceira é a contagem em duas direções. Quando o sinal up está em 1, o contador soma 1. A cada borda de subida do clock, quando o up está em 0, ele subtrai. Agora eu vou passar aqui para a explicação do código para a gente observar com mais detalhes como ele é implementado em VHDL. Agora vamos observar o código em VHDL e que ele vai implementar o nosso contador. A entidade do componente, ela vai ser chamada aqui de count 8b. Ela vai definir todas as portas de entrada e saída aqui. Aqui a gente tem o nosso reset, para o reset assíncrono. A gente também vai ter a entrada CLK como sinal de clock. Tem a LD, que ela vai ativar o carregamento. A up, que vai definir a direção da contagem. A DIN, que é o valor externo de 8 bits a ser carregado. E por fim a count, que é a saída representando o valor atual do contador. Dentro do nossa arquitetura, a gente vai passar aqui agora para essa parte. A gente vai declarar um sinal interno chamado TCNT, do tipo unsigned, que ele vai funcionar como um registrador do contador. A gente vai utilizar o unsigned porque assim a gente vai conseguir realizar operações aritméticas de soma e subtração diretamente. O coração do nosso circuito ele está aqui no processo sensível ao clock e ao reset. O funcionamento desse processo ele segue uma ordem bem definida. Primeiro nós verificamos se o reset está ativo. Se sim, o TNC ele é zerado imediatamente, independente do clock. Caso contrário, a gente vai verificar se houve uma borda de subida do clock. Se houver, passamos para analisar os outros sinais de controle. Se o sinal de load, se ele tiver alto, então o valor de entrada de DIN é carregado diretamente no registro interno. Caso o load não esteja ativo, a gente vai verificar o valor de up. Se up for igual a 1, a gente vai incrementar o contador com o TCNT, que ele vai receber o TCNT mais 1. Se o up for 0, fazemos a operação inversa, então a gente vai tirar. Dessa forma, a gente vai conseguir implementar tanto a contagem crescente quanto a decrescente em um único circuito. No final, a saída count recebe o valor de... Aqui, o count, ele vai receber o valor de TCNT, convertido novamente para o tipo do vetor, como um vetor. Para garantir que o nosso circuito ele funcione corretamente, como a gente já viu, já trabalhou aqui durante algumas aulas, a gente fez também um teste bench, que vou passar agora para o arquivo do teste bench. Nesse arquivo do teste bench, a gente vai declarar aqui os sinais que vão simular as entradas
e saídas do contador, como CLKTB, RESTTB, LDTB, UPTB e assim por diante. Aqui. E primeiro aqui a gente tem o nosso processo de teste bench, ele é responsável por gerar um sinal de clock. É um processo infinito que alterna o sinal de clock a cada 5 nanosegundos, resultando em um período total de 10 nanosegundos. Esse clock ele é a base temporal pro Esse clock ele é a base temporal que controla todas as operações do contador. Depois nós temos o processo de estímulos. Nesse processo a gente vai aplicar uma sequência de testes para verificar cada funcionalidade. Aqui. Primeiro a gente vai ativar o reset por 10 nanosegundos. Depois, o que deve zerar o contador imediatamente. Em seguida, desativamos o reset e aplicamos o valor específico em DIN. Nesse caso, o número 5, que a gente está colocando aqui, ativando o sinal de load para carregar o valor no contador. Depois disso, colocamos o up em 1, permitindo que o contador suba durante alguns ciclos de clock. Logo depois, alternamos o up para 0 e o contador passa a decrescer. Ao final do teste bench, a gente vai encerrar aqui a simulação com uma mensagem de simulação finalizada com sucesso no console. Além disso, a gente pode observar depois os sinais no GTK Wave. Conseguimos verificar também visualmente lá no GTK Wave cada etapa. O reset zerado, zerando o valor, o carregamento do número 5, a contagem crescente e depois a contagem decrescente. Esse exemplo ele é bastante interessante porque mostra como o VHDL pode descrever um circuito sequencial robusto, capaz de lidar com reset, carregamento e operações aritméticas em dois sentidos. Também é importante a gente notar que esse teste bench ele faz uso de recursos do VHDL 2008, como a biblioteca stdenv. E por isso é necessário compilar o projeto em GHDL com a opção std menos igual e o 08. Sem isso, alguns comandos como o stdenv, eles não serão reconhecidos. Então, posteriormente eu vou aplicar outro vídeo mostrando como a gente utiliza o VHDL versão 2008. Mas em resumo, o que a gente viu aqui no código do contador up-down de 8 bits é um exemplo clássico que aparece em inúmeros sistemas digitais. Ele pode ser usado como divisor de frequência, como base para temporizadores, em máquinas de estados para controlar transições, e até como parte de processadores simples. Esse projeto ele mostra como um circuito relativamente pequeno pode reunir conceitos importantes de reset, carregamento paralelo, contagem sequencial e controle de sinais de entrada. Unimos assim a teoria com a prática de modelagem de VHDL. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esses dois exemplos, tanto o exemplo 1 do comparador quanto esse do contador. E fiquem de olho nos próximos exemplos, porque eles também são bastante importantes, que a Jamile vai apresentar. É isso por essa monitoria e até a próxima.